Graça e paz, pessoal, bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui, todas as manhãs tem esse devocional, essa reflexão, máximo 10 minutinhos e abençoe e edifica muito o meu dia e o seu dia também, amém? Hoje o nosso texto, seguindo a sequência, está em Lucas 7, versículo 39, que diz: Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: Se este homem fosse um profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. É uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Diga, mestre. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: Seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: Sua fé a salvou. Vá em paz. Amém. Jesus aqui fala ao fariseu essas coisas aqui no final porque era tradicional entre os judeus, entre a tradição judaica, receber a pessoa na casa com o ósculo santo, que eram os beijinhos no rosto, ungir a sua cabeça com óleo, com azeite. Então isso dava honra à pessoa e devido às caminhadas nas ruas empoeiradas, né, de terra lá que levantava muito, sujava-se muito os pés e a canela aqui, então era costumeiro o servo da casa lavar os pés de quem chegava. O menor da casa era quem lavava os pés de quem chegou. E aqui ele dá essa parábola de 2 dívidas. E ela muito amou, porque muito foi perdoada. Então, quando nós temos a consciência do nosso pecado, que o Senhor nos perdoou o tamanho do nosso pecado, nós começamos a entender a graça do Senhor e o amor fica maior. Por isso que ele diz aqui: quem muito ama, muito foi perdoado. Então, o perdão e o amor, eles caminham juntos. O perdão e o amor, eles são complementares. Não tem como amar sem ser perdoador, sem ser perdoado também. Até porque, como Jesus nos ensinou, nós só somos perdoados se nós perdoarmos. Então o amor, ele está caminhando, ele caminha junto com o perdão. Seja você perdoando, seja você sendo perdoado. E aqui está os 2 exemplos, o da lei e o da graça, aquele fariseu que vivia sob a lei e esta pecadora que viveu a graça do nosso Senhor. Então, enquanto nós estamos debaixo da lei, nós queremos julgar e ficamos julgando o próximo. E quando nós entendemos a graça do Senhor sobre nossa vida e nós temos o arrependimento do nosso pecado, o que fica em nosso coração é o amor. Então a graça, ela é necessária para entendermos o amor e amar ao Deus acima de todas as coisas, porque Ele nos perdoou, e amar o próximo como a nós mesmos, porque daí nós temos o entendimento do nosso pecado. Quando nós somos
atingidos pela graça do Senhor aqui, e aí esse amor a Deus que nos perdoou e o amor ao próximo, que eu entendo que ele tem pecados assim como eu, e que eu já fui perdoado por ele e já tenho consciência do meu pecado, aí eu estou vivendo sob a graça do Senhor. Isso não me dá a liberdade de sair pecando por aí, muito pelo contrário, isso me traz a consciência de que eu devo buscar a santificação, porque Ele é santo e me perdoou. E o perdão, uma vez que é de graça, só preciso me arrepender. Eu não tenho a necessidade de ficar buscando ou pecar para poder receber esse perdão. Até porque se você continua vivendo no pecado, porque sabe que será perdoado, você ainda não amou a Deus acima de todas as coisas, porque nós não pecamos, não deixamos de pecar, aliás, porque nós temos medo das consequências do pecado. Nós tomamos a consciência de parar de pecar quando nós amamos a Deus e sabemos que o pecado fere a Deus. O pecado, ele vai nos distanciar do Senhor, ele vai nos distanciar da presença do Senhor. E o pecado, pouco a pouco, vai nos afastando, vai nos colocando uma cortina, uma escama em nossos olhos para nos afastar de Jesus, nos afastar daquele que nos ama e nos perdoou. Então, enquanto nós acreditarmos que nós estamos amando mesmo não perdoando, nós estamos vivendo um engano. Nós, de fato, só viveremos o amor do Senhor quando nós entendermos a sua graça, o seu perdão, aquilo que Ele nos perdoou, e perdoar os outros. Entender a humanidade do próximo. Ontem nós estávamos voltando para casa depois de uma aula do ZAU, Instituto Bíblico lá da Zion, e estava eu, minha esposa e meus 2 filhos, e nós estávamos falando do nosso presidente. E aí eu pude comparar ele com Saulo, o apóstolo Paulo, o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, que teve uma revelação e um encontro direto com o nosso Jesus ressurreto, aquele que caçava os cristãos, que matava os cristãos, e depois virou um grande pregador do Evangelho, um grande defensor de Cristo, e que tanto nos ensina até hoje, e está aqui eternizado nas palavras, e nós nos encontraremos com Ele no céu. E pude fazer uma comparação, uma analogia entre as duas pessoas, assim como este hoje, o nosso presidente, tanta autoridade lhe foi dada e tanto abuso por isso ele tem feito com o povo, isso lhe custará caro, mas assim como Saulo, depois Paulo foi encontrado por Jesus, ele também pode. E imagine só, se ele tiver um encontro verdadeiro com o Senhor, assim como teve Paulo, e ter a sua vida transformada, e ter consciência de seus pecados e se arrepender e amar a Jesus acima de todas as coisas, e ter uma vida transformada, assim com esse dom que ele tem de convencimento das pessoas, como ele seria um excelente pregador da palavra. O que falta para ele é o que eu já tive, o encontro com Jesus. O que falta para ele ter a mente transformada é exatamente isso, é um encontro com Jesus, e após o encontro com Jesus, não importa quem seja, a pessoa sai diferente. Então, não é sobre o que nós fazemos, é sobre aquele com quem nós temos um encontro. Por isso que ele diz a Pedro quantas vezes é necessário perdoar, 70 vezes 7, e ele pode nos perdoar quantas vezes for necessário, porque isso é uma alusão a Gênesis 4, lá fugiu o nome agora, descendente de Abel,
Gênesis 4, ele era casado com 2 mulheres e se dizia muito mal, um homem muito mal, um homem que fazia muitas coisas, diz que mataria as crianças aos seus calcanhares. Lameque, obrigado, Bíblia. Então Lameque é um descendente de Caim, e ele se dizia tão mal, tão mal, tão mal, que seria necessário que ele era 70 vezes 7 mais maldoso do que Caim, que matou seu irmão Abel. E o Senhor fez uma marca em Caim, de que se alguém o encontrasse e o ajudasse a tirar a sua vida, seria prejudicado 70 vezes 7. Está ali em Gênesis 4, leu. Então, Lameque se dizia um homem tão mal, tão mal, tão mal, e Jesus traz essa alusão a esse, o homem mais maldoso citado na Bíblia até então ali. E aí Jesus diz a Pedro: não é necessário perdoar 70 vezes 7, ou seja, não importa quão mal, quão profundo nas maldades a pessoa foi, se ela tiver um arrependimento genuíno, ela será perdoada, porque não é sobre as pessoas, é sobre Deus. E eu entendo que o quanto não fui perdoado, o quanto nós entendemos o quanto nós somos perdoados, quando nós entendemos quão grande é o nosso pecado, independente do nosso pecado, independente do que você fez. Quando você tem a consciência do seu pecado, você entende que muito você é amado por Deus, e você vai conseguir retribuir esse amor a Deus que te perdoou. É isso que esse texto está falando. E eu acabei de perceber que eu estourei o tempo. Então me perdoe, que Deus te abençoe, te fortaleça. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.